Atenção! Câmara dos Deputados aprova um projeto de lei que limita os ministros do STF. E o Senado, hein? O Senado acordou? O Senado finalmente se levantou contra a decisão do Gilmar Mendes? Você viu ontem que o ministro Gilmar Mendes simplesmente decidiu brindar o STF contra qualquer pedido de impeachment por meio de uma decisão que foi monocrática, ele deu sozinho e foi liminar, ou seja, alegando uma urgência. Quando a gente sabe que a única verdadeira urgência é o medo que eles têm de um novo Senado eleito ano que vem vir a fazer um impeachment de um ministro do Supremo. E com isso, o Gilmar praticamente fechou o Senado e humilhou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em praça pública. Só que o Gilmar não contava era com a reação que viria da Câmara, que já aprovou um projeto que limita o poder dos ministros e não contava com a reação forte do Senado. E eu vou mostrar isso para você em 3 pontos. Primeiro, eu vou te mostrar como que a Câmara reagiu. Segundo, vou te mostrar como que o governo Lula reagiu e a direita também reagiu dentro do Senado contra essa decisão. E terceiro, eu vou te mostrar se o Alcolumbre, o presidente do Senado, ele teve coragem de enfrentar o Gilmar, e eu vou avaliar com você se a reação dele foi para valer ou se a reação dele foi um grande de um teatro. De brinde ainda, eu vou te contar quem do Supremo que entrou em cena para aplacar os ânimos. E vai me contando aí nos comentários quem que você acha que é esse ministro que entrou em cena, hein? Quem será que foi? Testa aí os seus conhecimentos, vamos ver se você acerta. Primeiro, gente, qual que foi a reação da Câmara, hein? Que projeto de lei que foi esse que foi aprovado, Deltan? Olha aí. A CCJ da Câmara aprovou em caráter terminativo, ou seja, como sendo uma decisão da própria Câmara dos Deputados, um projeto de lei que limita as decisões individuais dos ministros do STF contra leis aprovadas no Congresso. Como essa aprovação foi em caráter terminativo, vai agora para o Senado. Esse projeto, sendo aprovado no Senado, vai direto para a sanção presidencial e vai entrar em vigor. E aprovou, então, em caráter terminativo, foi para valer na Câmara. E isso aconteceu muito rapidamente. Como nem tudo é perfeito, tem um jabuti ali também que evita que partidos menores e mais ideológicos, como o Partido Novo, proponham medidas no STF. Por que isso, Deltan? Porque, gente, partido como o Novo incomoda, fiscaliza os abusos do poder, propõe ações, reclama da corrupção, propõe medidas no Supremo e isso incomoda todos os poderosos. Então eles colocaram ali um jabuti para cercear, para limitar a atuação de partidos como o Novo. Veja aí como que as coisas do Congresso sempre têm um mais, não é? Aprovam algo bom, mas sempre tem um jabutizinho. Segundo, vamos agora para a reação do governo e da oposição dentro do Senado contra a decisão do Gilmar. Gente, todo mundo sabe que Gilmar é um grande aliado do governo Lula. Ele até já participou de churrasco para melhorar a articulação do governo Lula no Congresso. Vê se faz sentido. Não tem nada a ver com o Supremo, tem a ver com o Executivo e com o Congresso e estava lá o Gilmar. Fora uma série de jantares, churrascos, encontros com vescotes políticos, o que por si só é um grande absurdo. Só que agora nem o governo Lula conseguiu defender o ministro Gilmar Mendes. A decisão dele foi tão ruim, mas tão bizarra, que até os senadores da base reclamaram. Olha aqui um pequeno trechinho do que o Randolfo Rodrigues, senador de esquerda, ele disse a respeito da decisão. O mais alto mandatário da nação pode ser pedido o impeachment por qualquer cidadão, não me parece republicano, não é constitucional, não é consoante o mandamento do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo ou dos seus representantes, que alguma outra autoridade, inclusive aquelas que foram sabatinadas pelos representantes do povo e que são votadas pelos representantes do povo, tenham que ter um foro especial para oferta de qualquer denúncia sobre ela. Entenda, então o que ele está dizendo? Se nem no caso o presidente você precisa que seja um PGR que ofereça um pedido de impeachment, como é que você exigiria isso de um ministro do Supremo? Vamos lembrar que, gente, que quem disse isso foi ninguém mais ninguém menos do que o Randolfo Rodrigues, que é simplesmente o líder do governo no Congresso. E se nem a esquerda tancou, se a esquerda que é casada com o Supremo deu essa reclamada, o que a direita falou então, hein? Enquanto eu te explico isso, eu vou pedir para você sentar o dedo aí no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder as novas coisas que eu trago aqui para vocês aqui e para vós a nossa indignação chegar mais longe. Mas vamos para cima, vamos avançar. A direita, ela avançou, ela confrontou, ela foi para cima tanto do Gilmar Mendes como do próprio Alcolumbre. Dá uma olhadinha aqui no que disse o senador do Partido Novo, Eduardo Girão. Nós estamos vivendo um dia triste, muito emblemático da democracia do Brasil. Sinto a mesma dor como parlamentar de não ter mais o que fazer aqui. Não tem mais razão do meu mandato. Eu quero colocar para o senhor a reação que precisa ser imediata dessa casa. Ela já foi vilipendiada demais, presidente Davi Alcolumbre, da Casa Revisora da República.
Nós não temos como não fazer nada e tem que ser uma reação não de discurso, mas uma reação efetiva dessa casa bicentenária para que barre de uma vez por todas essa loucura institucional que o Brasil vive da ditadura da toga. Com todo Exatamente. O Girão foi pra cima do próprio presidente do Senado, justamente porque ele tá cansado de papinho, de blá blá blá. Porque é muito fácil agora o Alcolumbre querer cantar de galo, falar, blá blá blá, discursar, mas não basta falar. Tem que ser tomada uma atitude concreta contra essas ilegalidades do Supremo. Falar posso eu, aqui com vocês no YouTube. Agora quem tem caneta quer que haja. Indo pro nosso terceiro ponto. O presidente do Senado, Alcolumbre, ele teve a coragem de enfrentar o Gilmar? Vamos ver o que o Alcolumbre falou? Dá uma olhadinha aí, ó. A situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência de uma lei cautelarmente. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. É, gente, certo, Alcolumbre, olha. Mas falar, criticar, eu também posso fazer. O que se espera do Senado, do presidente do Senado, não é que fale, mas é que faça, que haja, como bem disse o senador Girão. E nós sabemos que o Alcolumbre tem rabo preso no STF em uma série de investigações. Então a gente tem todas as razões para desconfiar. Então o Alcolumbre pode falar o que ele quiser, eu só vou acreditar quando ele agir. A oposição até já apresentou várias iniciativas e a imprensa está dizendo que ele adotou a iniciativa apresentada pelo Nicolas Ferreira. Olha aí, ó, o Nicolas Ferreira, ele apresentou uma PEC que pretende facilitar o rito do processo de impeachment de ministro do Supremo. A situação ficou tão conturbada, que até um outro ministro do STF entrou em cena, que conhece muito do Senado para colocar panos quentes. E aí, eu vou te mostrar agora quem é. E me diz aí nos comentários se você acertou quem quer ser ministro. Se foi nele que você pensou, olha lá, ó. Só podia ser ele, Flávio Dino. E a pergunta que eu faço para você é: você acha que o Alcolumbre ele tá reagindo pra valer, que ele vai colocar o Supremo no quadrado dele, ou é tudo para inglês ver um grande teatro, hein? Me conta aí a sua opinião nos comentários. Bomba! Lulinha tinha uma mesada de 300 mil reais do careca do INSS. Isso segundo uma testemunha do caso. Então para tudo o que você tá fazendo, que é isso mesmo e tem coisa pior. Surgiu a suspeita de que a mudança do Lulinha para Espanha foi para fugir das investigações que ele sabia que chegariam até ele. Gente, que bomba! O STF livrou Lula do escândalo anterior da Lava Jato, mas eles não conseguem ficar longe dos escândalos, não é, gente? Recentemente, a Polícia Federal bateu na porta da ex-nora do Lula e encontrou lá um dos seus filhos, o Marcos Cláudio Lula da Silva. Mas agora é muito pior. Foi a vez do filho mais velho do Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, que também é conhecido como Lulinha, que também é conhecido como o Ronaldinho dos negócios, como eu vou te mostrar, e ele entrou no centro do maior desvio de dinheiro público da história do país. Nesse vídeo eu vou te mostrar três coisas. Primeiro, eu vou te mostrar essa bomba, o que diz o depoimento que fala dessa mesada de 300 mil reais do careca do INSS pro Lulinha. Segundo, eu vou te mostrar a suspeita de que ele fugiu do país. E terceiro, eu vou te mostrar por que isso reacende todas as dúvidas sobre o histórico de escândalos que rondam Lulinha, o rei dos negócios, há quase 20 anos. Bora então aqui direto ao ponto. No centro dessa história está ele, que você vai ver agora aí na tela, o Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, preso, acusado de liderar o esquema bilionário de desvios que foram feitos por meio de descontos fraudulentos de aposentados e pensionistas do INSS. A gente tá falando daquele dinheiro, gente, que sumia todo mês da aposentadoria em nome de associação, pagamento para sindicato, pagamento para seguro, mas que muita gente, a maior parte dos aposentados, nunca autorizou, nunca permitiu, era descontado sem saberem, sem autorização, ia pro bolso de muita gente, e é aqui que vem a bomba. Segundo o depoimento do Edson Claro, ex-funcionário do Careca, que foi prestado à Polícia Federal e encaminhado à CPMI do INSS, Lulinha teria recebido uma mesada de cerca de 300 mil reais do Careca, num total aproximado de 25 milhões de reais. O depoente ele também mencionou viagens para Portugal e uma possível sociedade entre Lulinha e o Careca do INSS. Essa sociedade estava ligada a uma empresa chamada World Cannabis,
com operações em Brasil, Portugal, Estados Unidos, Colômbia. Oficialmente, esse negócio seria cannabis medicinal, mas documentos da PF e relatórios de inteligência apontam a suspeita de que a empresa possa ter sido usada para lavar dinheiro. Dá uma olhadinha aqui comigo nesse trecho da matéria do Poder 360. O filho do presidente é citado em situações em que ele poderia ajudar de alguma forma os acusados de fraudar o INSS. Nas conversas pelo aplicativo de mensagens por WhatsApp, uma pessoa que conversa com o careca do INSS diz estar preocupada com a possibilidade de a mídia associá-lo a Lulinha por causa dos negócios da World Cannabis. Lulinha aparece de várias formas em imagens com as reproduções das conversas de WhatsApp. Às vezes ele é o nosso amigo, sempre amigo, né? É também citado num envelope com ingresso para um show como Fábio, filho Lula. Em outro trecho tem isto, mas é mais do mesmo, vão tentar jogar o Fábio dentro disso. Num diálogo, há uma afirmação sobre Lulinha. Meu amigo gostou. Ah, gente, como a família Lula é ruim de escolher amigos, né? Só escolhem trampa. Eles, assim, tão honestos. A pessoa mais honesta da história do Brasil, o brasileiro mais honesto. Mas aí, Lula cercado de gente como José Dirceu, Delúbio Soares, Palocci, João Vacari, Marcelo Debrecht, Léo Pinheiro, um monte de gente condenada por corrupção, ainda que alguns ali livrados, como o próprio Lula pelo STF. Agora, um outro grande amigo aí, o careca do INSS. Quem mais você lembra que é amigo de Lula e que foi condenado, hein? Vai contando aí nos comentários, a lista é bem longa. E aí veja aqui que coincidência. O Lulinha se mudou recentemente para a Espanha. É, pessoal, olha aí agora aí, ó, fotinho dele na Disney. Ah, meu amigo, olha só, comunista, ele também gosta do Mickey capitalista. Você tá pensando o quê? E é claro que a CPMI do INSS aí levantou as orelhas, não a orelha de Mickey, mas as orelhas de preocupação, e está suspeitando de que o Lulinha ele possa ter, na verdade, fugido do país para se proteger das investigações, que, nessa visão, nessa interpretação, ele sabia que essas investigações iriam atingi-lo. Veja aqui o que disse a Adriana Ventura, que é deputada do Novo e está cobrando explicações. Todos os caminhos levam ao PT. O filho do presidente é um foragido. Tem que explicar a mesada para o filho do presidente, disse a deputada Adriana Ventura. Olha, tecnicamente ele não é foragido porque ainda não tem uma prisão decretada contra ele. Mas que ele sim tem que explicar essa mesada, tem que explicar que o PT tem que explicar esse escândalo e cada vez mais gente ligada ao PT tá aparecendo. Ah, sim, vai ter que explicar. E vocês sabem qual que é a minha aposta em relação a esse escândalo. Vai ser um novo mensalão, uma nova Lava Jato, que vai descobrir um monte aí de político partido envolvido e bancando essa roubalheira. E agora, a CPMI do INSS, ela discute se ela convoca ou não Lulinha para se explicar cara a cara com a CPMI. O pedido já foi apresentado e logo a CPMI vai decidir. Eu até acho, gente, que a convocação vai sair, mas a questão é, o Lulinha, será que ele vai aparecer, hein? O que você acha? Vai me contando aí, vai me dizendo se você acha que o Lulinha fugiu, conta aí nos comentários. Aproveita também, deixa aí o seu like, ativa o sininho para a nossa voz conjunta de indignação e mais longe. E deixa eu lembrar agora para você a história desse Ronaldinho dos negócios que é o Lulinha. Você vai morrer de inveja da habilidade dele para ganhar dinheiro. Vamos lembrar rapidinho da história dele aqui, nesse começo aqui, pelas palavras da Andresa Matais, aqui no Metrópolis. Dá uma olhadinha aí, ó. Um ano antes de Lula assumir seu primeiro mandato, Lulinha era estagiário num zoológico. Gente, estagiário num zoológico. No ano seguinte, 2003, tornou-se empresário do ramo de jogos e entretenimento. O salto financeiro aconteceu em 2004, após um aporte de 5 milhões de reais na Game Corp pela Oi, empresa que havia sido, veja só que coincidência, beneficiada pelo governo Lula, pelo governo petista. A Lava Jato ela começou a investigar tudo isso lá atrás, aliás. Em 2019, a Lava Jato deflagrou a sua 69ª fase. Tá aí, ó. Foi para apurar repasses suspeitos de mais de 132 milhões de reais da Oi Telemar para empresas do grupo Game Corp Gol, controladas por Lulinha e seus sócios. Gol aqui não é a linhas aéreas, é uma Gol ligada ao Lulinha e aos seus sócios. Uma parte do dinheiro teria sido usada até no sítio de Atibaia. Vocês lembram dessa história do sítio?
Os procuradores, nós à época, apontamos ali contratos sem capacidade real de entrega de serviço, com fortes indícios de que o dinheiro estava sendo pago por causa do sobrenome e da influência política e não por serviços prestados. Mas adivinha o que aconteceu, né? Pura coincidência, tiraram o caso da Lava Jato em Curitiba, em que estava tudo funcionando, mandaram para algum outro lugar, em que a gente sabe que não deu em nada, até porque no final das contas o STF derrubou o caso Lula e todas as investigações relacionadas que tiveram a mesma origem, que tinham tido a mesma origem, brindando no final das contas a família Lula. É isso, gente. Sempre os mesmos sobrenomes, sempre os mesmos personagens. Você acha que tudo é uma grande coincidência? Tudo é fruto do acaso? Ou é um padrão de uso do poder político para enriquecer aliados, familiares, enquanto o povo que paga a conta? Conta aí pra mim o que você acha nos comentários.